Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre passagem de parâmetros. Vamos acompanhar? Vamos ver o que se trata? Bom, a gente viu no ciclo anterior que existem módulos que chamam outros módulos. Pode ser o programa principal, por exemplo, que chama algum módulo. É preciso que haja comunicação entre eles para que você passe informação para o módulo que está sendo chamado. E nós apresentamos aí uma ideia de que essas comunicações podem ser com tubinhos, onde as bolinhas passam, que seriam as informações. Então, os tubinhos seriam os canais de comunicação e as bolinhas seriam as informações. Quando a gente fala para alguém, leva para o amigo, a gente não fala isso, né? A gente fala, leva isso aqui para aquele amigo. Então a gente tem que dar a informação, um pacote ou o que quer que seja. Quando a gente fala, qual que é o valor do seno? Se você não falar de qual ângulo, vai parecer uma conversa de doido. Então, é preciso passar a informação. Os módulos eles são construídos de forma genérica para que, dependendo da informação que você passa, ele te dê uma resposta. Então, é preciso ter essa comunicação que a gente faz por parâmetro. Então, se a gente observar, nesse caso aqui, a gente tem uma função que recebe dois parâmetros. Eu coloquei aqui bolinhas coloridas para representar os nossos parâmetros. E a resposta dessa função ocorre através da combinação das cores. E ela retorna para um outro duto. Porque quando a gente tem função, o que acontece é que a informação retorna pelo nome da função, que a gente já viu no ciclo passado. E com esse procedimento, o que acontece? Com o procedimento, a gente joga as informações e a gente tem a bolinha verde que é a resposta. E como é que a gente faz para retornar essa resposta? A gente precisa dar um mecanismo para procedimento, para que ele retorne a informação. Lembre-se que procedimentos não retornam informação pelo nome. Então não tem aquele duto, esse duto especial aqui que função tem. Porque a função retorna o resultado pelo nome dela. Procedimento não tem isso. Então, procedimento não vai retornar a resposta pelo nome do procedimento. Bom, então o que a gente faz? A gente constrói um duto especial. Assim como lá na função existia um duto especial que fazia o transporte ou a devolução de uma informação que era a informação esperada, que era o resultado, aqui nos procedimentos, nós vamos construir um duto especial, que é um duto que permite o retorno. Então, a gente joga as duas informações e ocorre o retorno por esse duto especial. Na verdade, ele é um duto igual aos outros, não é especial. Vocês vão ver depois que simplesmente a gente faz uma sinalização que esse parâmetro, na verdade, ele pode ir e voltar. Então, ele é um meio de comunicação que permite que o que é modificado aqui em procedimento também vai ser modificado no local que foi chamado. Bom, então vamos ver aqui. Nós temos uma situação em que nós temos um duto comum e aí nós fizemos com que esse aqui fosse especial e esse aqui também especial. E aí o que acontece? A gente joga a informação lá para o procedimento, ele retorna a resposta, mexeu na bolinha azul e retornou. E a bolinha
que ele tinha mexido na amarela não retornou. Ou seja, a que vai ficar aqui é a amarela. Nesse caso aqui, ele não mexeu em nada e o que foi voltou, porque esse duto aqui também ficou sendo especial, mas ele não mexeu em nada. E aqui o que nós vamos ver? Nós vamos fazer um exemplo em que nós vamos mexer nas bolinhas. Então, quando a gente retorna a informação, se a gente mexeu lá no procedimento, vai afetar no local que foi chamado. Então, dependendo de como a gente faz a chamada, se a gente sinaliza que é um duto especial, o que a gente mexe no procedimento afeta no local em que foi chamado. Se a gente não mexe no procedimento, a bolinha amarela veio, ficou amarela e voltou amarela, vai continuar amarela. Mas se eu mexer e colocar cor-de-rosa, no caso aqui azul e cor-de-rosa, você mexeu aqui, vai alterar lá. Reflete. Então, fazer isso daqui implica que o que você modificou no procedimento vai alterar no local que foi chamado. Nos nossos exemplos aqui, o programa principal. Bom, a gente precisava fazer isso porque a gente precisava com que a informação transitasse de procedimento para o local chamado. Isso antes não acontecia com função, lembra? Com função a gente passava os valores e eles não voltavam. O que voltava era a resposta pelo nome da função. Agora, com os procedimentos, os valores podem transitar no sentido contrário. A via pode ficar bidirecional, ela pode retornar. E você pode fazer isso com todos os parâmetros que você quiser. Então aqui temos um exemplo que um ficou sem retornar, ou seja, a bolinha que foi passada amarela para cá mexeu, mas ela vai continuar amarela aqui, porque aqui nós estamos fazendo, na verdade, uma esquematização para que você entenda o que está ocorrendo. Na verdade, o que ocorre é uma cópia do valor quando o duto é desse tipo. E quando o duto não é desse tipo, aí efetivamente a bolinha vai e volta. Então, nesse caso aqui, foi uma cópia da bolinha amarela, veio para cá. Quando você mexe na cópia, você não vai alterar a original. Nesse caso aqui, como o duto é especial, o que ocorre é, você mexe aqui, altera lá. Bom, se a gente mostrar para vocês em código como funciona a função e depois um procedimento, talvez fique mais fácil. Aqui nós temos uma função muito simples que é a dobro. Eu passo um valor x e ele vai me retornar 2x. E aqui está esquematizando o que acontece. O valor de A é passado para cá. Então, o valor que tinha aqui, ele vem em x. E aí eu vou fazer 2x e retorno a resposta para cá. Aqui há uma coincidência do x daqui e c daqui, mas eles não têm nenhuma relação. O x que eu estou mexendo aqui não tem a ver com a variável que estava aqui antes. Bom, o que aconteceu aqui? O A é copiado para o x. Então, não há interferência do que eu possa vir a fazer aqui, modificar o valor de A. Isso é importante saber. E naquele esquema que a gente tinha feito com os bloquinhos e os tubos? Bom, eu passo A e ele vai me retornar uma resposta, que é uma outra coisa, que é o dobro de A. Tá? Bom, e no programa principal, a gente pode, inclusive, fazer o dobro do valor A, vai ser dobro de A. Eu posso fazer a chamada da função dentro de um printf, sem problema algum. Por quê? Porque essa daqui
eu vou, entre aspas, funciona como se fosse uma variável. Por quê? Porque ele vai passar o valor para lá, vai fazer um cálculo e a resposta volta no nome da função. Então ela se comporta como por ter um valor, mas não é uma variável do ponto estrito, tá? Inclusive, eu posso fazer o seguinte: o dobro de A é dobro de A, ou o dobro de A é tanto. Na verdade, esse aqui é o dobro de A. Tudo bem? Então eu posso escrever das duas formas. E por que eu fiz isso? Porque isso vai ser importante para a gente daqui a pouquinho. Bom, então notem que o parâmetro que eu passei é uma cópia. Eu não fiz nenhuma sinalização especial. Quando eu passei A ali, o valor que estava em A é copiado para X e aí tem uma resposta. E o mesmo vai acontecer com as outras chamadas, sem problema nenhum. E agora eu vou fazer um negócio diferente. E é possível fazer isso mesmo em função, tá? Porque nós estamos falando de passagem de parâmetros, isso aqui é independente de ser função ou procedimento. É possível eu mexer no valor que eu estou passando. Eu passo o endereço de A. Eu passar o endereço de A, meu amigo, significa que eu estou dando a chave da casa. Você pode ir lá na casa, não é mais uma cópia da casa, tá? É a casa. A pessoa vai lá e mexe, se ela mexeu, está mexido. Então aqui eu passo o endereço de A. Quando eu passo o endereço de A, aqui vai receber um ponteiro para aquele valor. E obviamente, se eu estou recebendo um ponteiro para aquele valor, tudo que eu for tratar, eu tenho que tratar com asterisco, que seria o conteúdo que está naquele ponteiro. Tá? E como eu vou fazer o cálculo do dobro, vai ser 2 vezes o que está dentro, o conteúdo que está dentro de x. Mas eu não mexi em nada aqui em x. Então, eu simplesmente falei que eu posso mexer se eu quiser, porque eu estou fazendo aqui uma passagem por referência. Não é mais cópia. No outro exemplo era cópia. Eu copiava o valor que estava aqui para x, e como eu fiz uma cópia, o que eu mexi na cópia não altera o original. Nesse caso aqui, eu não estou passando cópia. Eu estou passando uma referência para aquele elemento, ou seja, eu estou falando assim, essa aqui é a chave da casa. Não tem cópia nenhuma, aqui é a chave da casa. Se você mexer, se você estragar a TV lá, está estragada, é a TV da tua casa. Então, quando você passa o ponteiro de A aqui, se mexer em alguma coisa aqui, vai alterar o valor de A aqui. Então, se vocês se lembram do que a gente falou em alguns slides aqui anteriores, ó, aqui é o duto, a sinalização especial de que se eu mexer alguma coisa aqui, vai afetar aqui. E esse aqui não tinha essa sinalização. E qual é a sinalização? Na chamada é o ponteiro, o e-comercial, e na declaração da função, na definição da função, é com um asterisco. Então aqui é um duto que não tem asterisco. E na chamada não vai ter e-comercial, na linguagem C. Esse aqui é um duto que tem e-comercial no parâmetro que está na segunda posição e vai ter um asterisco no parâmetro lá na definição da função no segundo parâmetro. A mesma coisa com o terceiro. Bom, voltando lá então, eu já mostrei para vocês que esse aqui não tinha essa sinalização, portanto a passagem é por cópia. Está fazendo uma cópia. Esse é o padrão que a gente faz na linguagem C. E se eu faço uma sinalização com o e-comercial na chamada e o asterisco
na definição da função, isso significa que eu posso alterar o valor aqui, e se eu alterar o valor aqui, ele vai refletir no local que foi chamado. Mas eu não fiz isso. Nós não fizemos alteração. A gente só está usando. E em todo lugar que eu for usar o x, na verdade, aqui, eu vou ter que usar com asterisco x. Mais para frente, vocês vão aprender registro e vocês vão ver que existe uma representação diferente. Então, só estou deixando o detalhe aqui, porque eu não vou entrar nessa questão agora, mas mais para frente vocês vão ver que vai ter uma representação diferente aqui. É possível ter uma representação diferente, mas por enquanto, se você usou asterisco, sempre que você vai trabalhar, você vai usar asterisco. Por isso que aqui está fazendo 2 vezes o que está em parênteses, que é o conteúdo que está em x. Coloquei dessa forma para ficar bem claro para vocês, bem didático. Bom, naquele exemplo eu não tinha mexido com o valor de x. Agora eu estou mexendo. Agora eu estou fazendo com que o valor de x, o conteúdo que está lá em x, vai ser 2 vezes o conteúdo de x. E retorna esse elemento. Então ele vai retornar para o nome da função, só que eu estou fazendo com que o noduto retorne também. E aí eu vou pedir para vocês escreverem esse código e verem o que acontece. Isso aqui é muito importante, vocês colocarem a mão na massa e ver exatamente o que acontece. Isso vai fazer com que vocês entendam um pouco melhor essa questão de passagem de parâmetro. E vejam que eu pus 2 linhas. Eu quero que vocês vejam o que acontece nessa linha e nessa linha. E tentem explicar o que está acontecendo. É muito importante que vocês tentarem explicar, porque vocês vão entender melhor. Bom, eu também posso fazer com que eu tenha uma variável k aqui. K recebe o conteúdo de x. E aí eu vou fazer com que k seja 2 vezes k. Por que eu fiz tudo isso? Para tentar tirar esse asterisco x na hora de fazer as contas aqui e tal. E aí eu retorno k. E aqui, eu mexi no x. Essa é uma questão importante. Eu mexi no x. Ou eu mexi no k, que é uma variável interna. Está dentro de dobro. E o escopo dela, lembra do escopo? Faz com que ela não interfira no programa principal. E do jeito que foi construído, não interfira lá. E aí? Mexe ou não mexe? Vamos testar também? Eu acho que isso aqui também é uma atividade importante para vocês. Então, considerem como atividades de exercício que eu já estou propondo para vocês. Tá? Tanto o outro como esse daqui. Notem que eu passei e-comercial aqui e na função está recebendo com asterisco. Então, posso usar isso em função? Posso. Posso usar isso em procedimento? Posso. Por isso que eu estou tratando passagem de parâmetro independentemente de ser função ou procedimento. É óbvio que a gente vai fazer mais uso disso em procedimentos, mas nada impede que a gente faça também em função. Bom, falando em procedimento, um procedimento muito comum quando a gente fala dessas questões é o troca. Qual é o procedimento do troca? O que ele faz, o troca? O que se espera do troca? Se a gente tem um programa muito simples, em que eu tenho uma variável x com valor 3 e uma variável y com valor 6, eu quero que o 6 vai para o x e o 3 vai para o y. A gente sabe fazer isso no programa, a gente sabe. Existem algumas situações que a gente faz muita troca? Existem. Por exemplo, na ordenação de vetores, de listas. Vocês vão aprender em vetores
que é possível fazer a ordenação e usando algoritmos de ordenação que vão precisar trocar os elementos de posição. Viu? Vai precisar trocar. Então, por que não fazer já um procedimento de troca? E aqui tem um procedimento de troca. Eu tenho dois valores A e B, vou ter uma variável auxiliar, e essa variável auxiliar guarda o valor de A, o valor de A recebe o valor de B, e o valor de B recebe o AUX que estava com A. Então, o B foi para A, e o novo valor de B é o que está em AUX, que estava armazenado na variável AUX, que era o valor de A. Tá? Então, com esses três comandos aqui, eu consigo fazer a troca de conteúdo das variáveis, que vocês devem se lembrar lá no começo, quando a gente estava falando de variáveis, dos baldes com tinta, como a gente fazia a troca. Então, aqui está o exemplo. Mas, se vocês rodarem isso daqui, vocês vão ver que os valores x foi copiado para o A, o valor de y foi copiado para B, a troca ocorre aqui no procedimento, mas ela não ocorre no programa principal. Por quê? Por causa dos dutos. Lembram dos dutos? Lembram do tipo de passagem? Essa passagem aqui foi uma passagem por cópia. Se ela foi uma passagem por cópia, o que eu estou alterando aqui é a cópia e não o original. Se eu quiser ter a original, eu tenho que fazer uma passagem por referência. Portanto, eu vou ter que fazer com que o meu troca tenha o asterisco A e asterisco B. Tem que ser nos dois, professor? Tem, ué. Você não está querendo que os valores troquem? E por que você vai colocar num só? Você tem que colocar nos dois. Lembra? São dois dutos. E você quer que as duas informações sejam alteradas. Professor, e esse void aqui? O void é porque esse aqui é um procedimento, ele não vai retornar nada no nome do procedimento. Mas é muito parecido com função, não é? Na verdade, em C, ele é super parecido. O que vai estar acontecendo aqui, a sintaxe é muito parecida, só que como você pôs void, ou seja, não retorna nada, é vazio, não vai ter return. E os valores estão sendo retornados pelos parâmetros. Por que eles estão sendo retornados pelos parâmetros? Porque a passagem é por referência. Se vocês fizerem o exemplo que eu acabei de dar anteriormente, não vai retornar, porque a passagem era por cópia. Então vamos guardando bem isso. Cópia, copia. Referência, mexe no valor e vai afetar o local que chamou. Então, e se eu estou usando asterisco aqui, o que eu tenho que fazer no programa principal, ou no lugar que está fazendo a chamada, colocar o endereço, ou seja, o e-comercial. Agora sim vai trocar. Bom, eu falei para vocês de casa, né? Então, essa daqui, vamos supor que seja a minha casa. Se eu der a chave para você da minha casa, e você entrar na minha casa e pintar as janelas, quebrar o vidro, trocar a TV, você está mexendo na minha casa. Eu dei a chave para você. Isso aqui é passagem por referência. Mas eu posso fazer uma cópia. Se eu fizer uma cópia, o que você mexer na casa, cópia, não vai alterar na minha casa. Então, é importante você saber se você está passando por referência, um parâmetro, ou se você está passando por cópia. Tá? É importante você estudar um pouco mais isso. Aqui às vezes confunde um pouco as pessoas, mas eu estou tentando apresentar exemplos didáticos para você entender. No geral, o que a gente faz em C é passar por cópia, que dá mais segurança, ou seja, você não está mexendo nos parâmetros, mas mais segurança. Às vezes você quer mexer nos parâmetros, você precisa mexer nos parâmetros. Não me adianta nada eu ter um troca que faz a troca internamente e não devolve para o local da chamada os valores trocados, porque era exatamente isso que eu queria. Então não adianta eu falar que eu quero cópia, eu quero referência nesse caso. Eu quero
poder alterar na casa. Eu preciso da chave da casa e não da chave da cópia da casa. Então, vocês podem perguntar, o que é melhor fazer? O que é preciso fazer? O que é mais adequado fazer, dependendo do problema. É isso que você tem que perguntar. Então, não é se eu vou escolher sempre passagem por cópia ou sempre passagem por referência. É o que é melhor naquela situação. E aí você precisa saber para você ver quais são as possíveis consequências. Dependendo do que você mexe, como você mexe, altera. E por isso que eu fiz as colocações para vocês durante essa videoaula, de que vocês devem tentar fazer esses códigos que são muito simples, implementá-los na linguagem C e ver o comportamento. Porque seria muito simples aqui, eu já dar o comportamento. Você não vai ter a profundidade, não vai ter o mesmo efeito de você codificar, você executar e você tentar responder. Ok? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, mandem mensagens no fórum, que a gente vai responder. Os outros colegas também podem ajudar. Existe muito material disponível em sites confiáveis que vocês podem também acessar para ter mais informação. Nas nossas notas de aula, vocês vão ver com um pouquinho mais de detalhes tudo isso que a gente comentou nessa videoaula. Ok? Então, nos vemos em breve.